Não julgar, mas praticar. É o tema do capítulo de hoje. E o versículo está em Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Esse texto é interessante, não é, irmãos? É um texto muito interessante, nós vamos entender melhor o roteiro disso aqui hoje e como Deus quer nos ensinar com essa mensagem. Aqui vai dizer assim, ó, que o esforço de obter a salvação pelas próprias obras leva inevitavelmente os homens a amontoar exigências como uma barreira contra o pecado, pois vendo que falham no observar a lei, eles imaginam regras e regulamentos, regulamentos eles próprios. Um minutinho, tem alguém me ligando aqui. Eles próprios, para se obrigarem a obedecer. Tudo isso, irmãos, desvia a mente de Deus para si mesmo. Seu amor extingue-se no coração e com ele parece o amor para com seus semelhantes. Perece o amor para com seus semelhantes. Aqui está dizendo, irmãos, que o esforço de obter a salvação pelas próprias obras nos leva a amontoar sobre nós exigências como se fosse uma barreira contra o pecado. E aqui vai dizer que quando a gente percebe que a gente falha no observar a lei, nós imaginamos regras e regulamentos para se obrigar a obedecer. E o que que acontece? Tudo isso desvia nossa mente de Deus para nós mesmos. E aqui vai dizer, ó, um sistema de invenção humana, com suas múltiplas exigências, induz seus adeptos a julgar a todos quantos faltem à prescrita norma humana. A atmosfera de crítica, egoísta e estreita, sufoca as nobres e generosas emoções, fazendo com que os homens se tornem egocêntricos, juízes e mesquinhos espias. Percebeu? Quando nós não estamos cumprindo a lei de Deus, nós começamos a inventar, ou começamos a entrar num sistema de invenção, com muitas exigências. E isso induz as pessoas a julgar a todos quantos faltem essa prescrita ordem que é humana e não divina. Então, essa atmosfera de crítica egoísta e estreita sufoca as nobres e generosas emoções, fazendo com que os homens se tornem cada vez mais egocêntricos, se tornem juízes e mesquinhos espias. Aqui diz, ó, que desta classe eram os fariseus. Saíam dos seus cultos religiosos, não humilhados com o senso da própria fraqueza, não agradecidos pelos grandes privilégios a eles concedidos por Deus. Eles saíam cheios de orgulho, irmãos, espiritual. E o seu tema era eu mesmo, meus sentimentos, meus conhecimentos, meus caminhos. Suas próprias realizações tornavam-se a norma pela qual julgavam os outros. Revestindo-se das vestes da própria dignidade, arrogavam-se a cadeira de juízes para criticar e condenar. Então, olha o contexto que Jesus está nos ensinando aqui, ó. Olha como os fariseus trabalhavam, olha o que eles faziam. Eles saíam do cultos ao invés de se humilharem, não, eles se engrandeciam pelos privilégios que eles tinham recebido de Deus. Só que quando eles saíam do culto, ao invés de eles saírem melhores, eles saíam piores, eles saíam cheios de orgulhos espirituais. Eles achavam que os caminhos deles, os conhecimentos deles eram melhores, eram maiores. Então eles começaram a fazer o quê? A julgar as pessoas. Eles se revestiam de vestes da própria dignidade, achando que eles eram dignos, eles eram suficientes. E então eles arrogavam-se nas cadeiras de juízes para fazer o quê? Ao invés de salvar, para criticar e condenar. O povo partilhava em grande parte do mesmo espírito, penetrando nos domínios da consciência e julgando-se uns aos outros em assuntos que diziam respeito à alma e a Deus. Foi com referência a esse espírito e prática que Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Isto, irmãos, é não vos ponhais como norma, Jesus está ensinando. Não faça de vossas opiniões, os vossos pontos de vista quanto ao dever, as vossas interpretações da Escritura, um critério para outros, condenando-vos em vosso coração, se eles não atingem o ideal que não é de Deus, mas o seu ideal. Então, isso aqui é uma repreensão para mim e para você. A mesma repreensão que Deus deu aos judeus naquela época, os seus primeiros ouvintes, Deus dá para a gente. Não julgueis para que não sejam julgados. Não coloque a sua própria norma como sendo norma de salvação. Não coloque o seu ponto de vista, a sua interpretação da Escritura, um critério para outros. E caso eles não consigam atingir esse ideal, você os condene. Não faça isso.
Aqui diz, ó, não critiqueis a outros, conjecturando os seus motivos e formando juízos. Não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Não nos é possível, irmãos, ler o coração. Faltosos nós mesmos, não nos achamos capacitados para sentar-nos como juízes dos outros. Os homens finitos não podem julgar-se senão apenas pela aparência. Nós só podemos julgar pela aparência, mas é Deus que sabe o que está ali dentro do coração. Unicamente aquele que conhece as ocultas fontes da ação e que trata terna e compassivamente pertence a decidir o caso de cada alma. É a Deus que pertence isso. E aqui diz, é inexcusável, ou seja, não tem desculpa quando você julgas. Ó homem, quem quer que sejas, porque tu condenas a ti mesmo, naquilo em que você está julgando a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo, Romanos 2:1. Portanto, irmãos, aqueles que condenam ou criticam a outros, proclamam-se eles próprios culpados, pois fazem a mesma coisa. Ao condenarem outros, irmãos, eles estão sentenciando-se a si mesmo. E Deus declara justa essa sentença. Ele aceita o veredito deles próprios contra si. Percebeu? Isso é forte, né? Ao condenarem outros, nós estamos sentenciando nós mesmos a sentença. Que sentença? Que nós somos culpados diante de Deus. E ele declara essa sentença justa. Ou seja, Deus aceita esse veredito contra nós. Percebeu? Aqui diz, ó, por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão? Capítulo 7, versículo 3. Nem mesmo a sentença, tu que julgas faz o mesmo, Romanos 2:1, alcança, irmãos, a magnitude do pecado daquele que presume criticar e condenar a seu irmão. Jesus disse, por que reparas no argueiro no que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Suas palavras, irmãos, se aplicam à pessoa que é pronta em discernir um defeito nos outros. Quando pensa que descobriu uma imperfeição no caráter ou na vida, é extremamente zelosa em buscar apontá-la. Mas Jesus declara que o próprio traço de caráter desenvolvido pelo fazer esta obra anticristã é, em comparação com a falta criticada, como uma trave em comparação com o argueiro. Você percebeu? Aqui diz que essa palavra de dizer por que você está olhando para o cisco no olho do teu irmão ao invés de olhar a trave que está no teu olho, é para aquela pessoa que fica todo o tempo achando defeito, procurando defeito nas outras pessoas. Quando ela pensa que descobriu uma imperfeição no caráter ou na vida, ela é zelosa em estar buscando apontar ali o problema daquela pessoa. E Jesus declara que o próprio traço, irmãos, de caráter desenvolvido pelo fazer esta obra, que é anticristã, está em comparação com a falta que está criticada. Isso é como se fosse uma trave no olho da pessoa comparado com um ciscozinho que ela viu no olho da outra. Aqueles que nunca experimentaram a contrição de uma completa entrega a Cristo não manifestam em sua vida a suavizadora influência do amor do Salvador. Representam mal o brando, cortês espírito do Evangelho e ferem almas preciosas por quem Cristo morreu. Segunda figura empregada por nosso Salvador, aquele que condescende com o espírito de censura, irmãos, ele é culpado de um pecado maior do que aquele a quem acusa, pois não somente comete o mesmo pecado, como acrescenta a mesma presunção e espírito de crítica. Cristo é a nossa única verdadeira norma de caráter. E aquele que se põe como padrão para os outros está se colocando no lugar de Cristo. E visto haver o Pai dado ao Filho todo juízo, quem quer que presuma julgar os motivos dos outros está outra vez usurpando a prerrogativa do Filho de Deus. Que texto interessante, né? Aqui diz que todas as vezes que nós nos colocamos como julgador de nossos irmãos, na verdade nós estamos nos colocando no lugar de Jesus. Quando a gente se coloca numa posição onde nós não devemos estar, de julgar os motivos dos outros, nós estamos usurpando a prerrogativa que é de Jesus Cristo, que ele é o juiz. Esses supostos juízes e críticos estão se colocando do lado do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Percebeu?
Nós somos comparados ao anticristo quando nós temos a atitude do julgamento, do apontar, do condenar pessoas. Aqui diz: aquele que olha muitas vezes para a cruz do Calvário, lembrando-se do que seus pecados para ali levaram um Salvador, nunca buscará calcular a extensão de sua culpa em comparação com a dos outros. Não se considerará como juiz para acusar os outros. Não haverá espírito de crítica ou exaltação do próprio eu por parte daqueles que andam à sombra da cruz do Calvário. Percebeu isso aqui, irmãos? Quando nós estamos, quando nós olhamos muitas vezes para a cruz de Cristo, não haverá em nosso coração espírito de crítica ou exaltação do próprio eu por parte daqueles que andam à sombra da cruz do Calvário. Enquanto não vos sentirdes dispostos a sacrificar o amor próprio e mesmo dar a própria vida para salvar um irmão em erro, não tiraste a trave do próprio olho, de maneira a estar preparados para ajudar a um irmão. Quando assim fizerdes, irmãos, podeis aproximar-vos dele e tocar-lhes o coração. Escuta essa parte aqui, ó. Pessoa alguma já foi conquistada de um caminho errado por meio de censuras ou acusações. Mas muitos têm sido afastados de Cristo e levados a cerrar o coração contra a convicção da culpa. Um espírito brando, uma suave e cativante atitude, pode salvar o errado e cobrir uma multidão de pecados. Aqui diz que a revelação de Cristo em nosso caráter terá um poder transformador sobre todos com quem entrardes em contato. Seja Cristo, irmão, seja Cristo diariamente manifestado em vocês, e ele revelará por vosso intermédio a energia criadora de sua palavra. Amém? Que esse estudo possa nos ensinar, que nosso coração seja aberto a entender que o nosso irmão, que às vezes caiu, precisa de alguém para levantá-lo e não de alguém para pisá-lo. E essa atitude que eu e você temos, muitas vezes, de apontar o erro, não seja mais colocada em prática nas nossas vidas. Deus compara o apontador, o acusador, como sendo, ele compara com o anticristo, que quer tomar o lugar de Deus, quer se colocar no lugar de Deus, quer usurpar o lugar de Deus. Que esse não seja o meu sentimento nem o seu. Que nós possamos entender que todas as pessoas que hoje estão vivendo nesse mundo, que estão passando por dificuldades, às vezes elas até entram na igreja, às vezes elas saem. Essas pessoas precisam de amparo, precisam de abraço, precisam de apoio. Precisam de pessoas que as amem de verdade. Você leu aqui comigo que diz que ninguém buscou a Senhor, ao Senhor, ao Senhor, com base nas críticas ou acusações. Pelo contrário, isso faz é afastar mais pessoas dos caminhos do Senhor. Então, que eu e você tenhamos sabedoria diariamente para lidar com várias situações. Pastor, então a igreja ela não vai se tornar uma bagunça? Não, irmãos. Acredite. Quando você transmite o amor de Deus e você fala com as pessoas conforme Deus falaria, essas pessoas se sentem alegres ao ouvir essa mensagem. E essa transformação que vem de dentro para fora vai acontecer no coração de cada pessoa. Então não use o púlpito para dar chicotadas. Não fale mal das pessoas para as outras. Não procure o erro das pessoas e comece a usar e levar e falar. Não faça isso. Seja uma mão de Cristo nessa terra. Seja um abraço de Jesus. Seja uma boca de Cristo. Use a sua boca para abençoar. Use suas mãos para abençoar. Tudo que você for fazer para abençoar pessoas. E que Deus te abençoe na revelação de Cristo. Nós conhecemos a Cristo. Nós não sentimos no nosso coração o desejo da crítica. Pelo contrário, nós sentimos aquele poder transformador que não transforma apenas nós, mas transforma todos aqueles que entram em contato com a gente. Deus te abençoe, irmão. Que nós possamos aprender essa mensagem todos os dias. Possamos ser pessoas diferentes. Deus nos diz que aqueles que são espirituais assimilam as coisas espiritualmente. Que eu e você possamos estar neste grupo de pessoas espirituais que assimilam as coisas espiritualmente. E reflita, por que será que eu e você estamos ouvindo essa mensagem hoje? Por que será que eu e vocês precisávamos ouvir essa mensagem hoje? Que essa mensagem tenha entrado no teu coração, tenha invadido o teu coração e a tua mente, e que cada dia a gente possa praticar esses novos ensinamentos. Aqui diz, no apelo de hoje, Senhor, me ajuda todos os dias a amar meus semelhantes, que não seja introduzido no meu coração o mesmo sentimento que tem no coração do inimigo de nossas almas.
que eu não seja um acusador dos meus irmãos, mas que eu venha ajudá-los nesta caminhada, que eu experimente todos os dias a transformação que vem do teu Santo Espírito. Esse é teu desejo, irmãos? Esse é o desejo do teu coração? Que você possa todos os dias crescer no conhecimento de Jesus e que ele te dê aí a força necessária para que você vença todos os defeitos que nós temos de caráter e que se ainda temos no nosso coração aquele ar de exaltação própria e aquele desejo de acusação, que isso seja tirado do nosso coração. Possamos ser como Cristo, possamos ser pessoas que amam o nosso próximo e ajudem cada um deles. Que Deus te abençoe nessa manhã. Queria convidar você a orar comigo. Possamos estar orando ao Senhor nesse momento. Que Deus continue cuidando da sua vida. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Aqui onde eu estou está chovendo, começou a chover forte agora. E que essa chuva, Senhor Deus, represente chuva de bênçãos em nossas vidas. Nós entendemos, Pai, que quando o Senhor, de alguma forma, prepara a nossa vida, o Senhor quer nos preparar para andar com o Senhor. Então, nos ajuda todos os dias, Pai, a sentir no nosso coração o desejo de te buscar, de aprender mais do Senhor, e não apenas aprender, mas colocar em prática. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós precisamos, Senhor Deus, desse abraço, desse amparo. Precisamos, Pai, do teu amor, precisamos do teu cuidado, precisamos, Senhor Deus, ter em nosso coração o desejo de amar o próximo. Não é fácil, não. Nós sabemos que tem situações que se tornam difíceis para nós devido ao nosso caráter, devido à nossa vida, à nossa natureza. Mas nós acreditamos que o Senhor quer o melhor para nós. Nós entendemos que o Senhor está nos ensinando todas as manhãs, quer que nós sejamos, porque quer que nós sejamos pessoas diferentes, transformadas. Nos ajuda nessa luta, nos dá força, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus te Amém. Deus seja abençoe. louvado. Mostra aquela foto Amém. linda. Amém. 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 Vamos Vou lá, deixar aí que eu abra vou ter sua câmera que eu vou bater aqui o print, tá bom? Atenção. Seja bem-vinda, minha amiga Chagas. Que bom ter você por aqui. Que legal. Olha a Kelma aí ali, ó. Pronto. A Damaris. Muito bem. Eu vou passar para a segunda página agora, tá? São 3 páginas hoje, então segura aí. Não vai sair, não. Vocês viram? Que legal. Tem uns que fizeram até o cabelo aí, né? A Cassiane até fez a chapinha hoje. Vamos para a terceira página. Na terceira página tem muito celular com a câmera desligada. Se pudesse ligar aí, seria tão bonito, tão legal. Pronto, vamos lá para a terceira página. Liguei. Meris Diona, que Deus te abençoe. A nossa amiga Arielle. A Arielle, gente, é suposta secretaria da associação, está aqui com a gente. Que alegria, viu, Arielle? Que Deus seja louvado pela sua vida. Antônia, a irmã Alzira, Lucélia, que Deus te abençoe, Lucélia, que Deus te abençoe. A Irazeia, a Lucélia falou para mim, pastor, eu vou me programar para participar. E realmente, ó, essa mulher tem palavra, está aqui com a gente hoje, para a glória do Senhor. O Antônio Carlos. Eita, Glória. Enilde, irmã Fabiana. Socorro, tá caladinha, Socorro hoje. Socorro. Ana Cristina, Wanderson. Que bênção, viu? Povo de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Dia. Espírito Santo do Senhor nos cuide cada dia mais. Meu amigo Rafael, que Deus te abençoe. Vanderlene, eu não mencionei seu pedido na oração, mas está no coração. Melissa, Ed está aparecendo ali, a Geliane, Paulo Ramos, Emanuel. A irmã não, acho que é a Cristina, não é o Emanuel, não, viu? A Cristina. Que bênção, gente. Daniela, Osania. Foi um privilégio Chegando a ter mais um Mary. dia com vocês no dia de hoje. Olha aí, a Mary está com um bebezão aí, ó, no braço. Eita, Glória! Esse aí tá bem amamentado. É minha cunhada, ela. Ô, Glória! Esse aí tá bem amamentado. Eu lembrei agora do teu netinho, Osania. Tá, é bonitão ele. Ô, Glória. Ô, o Jander ali com a gente também. Que Deus seja É, louvado. a Diana está participando. Amém. Olha que bênção. Tivemos aí 55 pessoas hoje conectadas. Cada dia a gente possa crescer na presença Amém. do Senhor. Mais um Amém. dia,
para a glória de Deus. Amém. Lembrando que todo esse nosso momento aqui está sendo, tá sendo passado no YouTube, tá bom? Tá sendo postado lá, depois você pode assistir. E também você pode estar indicando seus amigos. Aí, se você tiver YouTube, você se inscreva lá e você comenta alguma coisa lá, porque aí o YouTube entende que o vídeo pode ser passado para outras pessoas, pode atingir mais corações, né? Tá bom? Se você Amém. quiser fazer isso, só Amém, avisar, pastor. tá bom, gente? Bom dia. Que Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Eu tentei ontem, pastor, Bom não dia a consegui. todos. Você não conseguiu o quê, homem de Deus? Ah, Entrar no Pedona. YouTube? No YouTube, sabe? Deu foi o pastor Tiago White, lá da irmã Helene White, né? É... Não se preocupe, não. Eu tô mandando um link para vocês no grupo da igreja. Só clicar naquele link lá que já vai direto pro YouTube e lá você se Ah, tá, inscreve, tá bom? tá bom. Ó, o Aderaldo aí, apareceu o Aderaldo. Quando você não aparece, não é a mesma coisa, não, Aderaldo. Povo de Mas Deus, vem cá, por rapaz, favor. a Joelma e o Rodrigo estão no romance ali, ó, no Love ali, olha lá, que coisa linda. Rosenildes. E tem que aparecer aqui a Amém. Rayana, né? Não vi a cara da Rayana de manhã aqui, só vejo do Wanderson. Aí, às vezes tá trabalhando cedo também, né, Rayana? Povo de Deus, mais um dia. Deus abençoe. Excelente manhã para todos vocês. E que Deus É. nos desperte amanhã mais uma vez para termos essa busca pelo Espírito Santo. Até Amém. Amém. E Tchau, pastor. Bom bênção dia. a todos. um dia, benção.